Tem alguém com frio aí ou não? Quem está com duas meias aí, levanta a mão. Eu estou com duas meias. Obrigado, querido. Quem está com duas ou mais blusas aí, levanta a mão. Eu estou com 3. Mas eu já estou suando, você acredita? É, porque aqui na IBA a gente aquece o coração rapidinho, amém? A gente vai vibrando com Jesus, com os irmãos. A unção nos toma, aquece o nosso coração, incendeia a nossa alma. E nós ficamos assim como quem sonha, a nossa boca se enche de riso, a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Aleluia! Daqui a pouco nós vamos fazer uma corridinha aqui, tá bom? Amém? Vocês já estão preparados, viu, Will? Se acontecer hoje, você já está avisado. E aí vamos ver se tem mais adeptos, não é? Porque da última vez foi só o Fabrício. Eu tive que puxar o Douglas, esse jovem aí forte ali, tive que puxar ele. Amém? Correr na presença de Deus, na presença do Espírito, fluir na presença dEle. Como diz aquele cântico, né? Na presença, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Não é isso? Né? Tem aquela canção? Dá vontade ou não dá? Dá vontade de correr, não dá? Dá vontade de pular? Então fica de pé aí no seu lugar, vamos ver se dá vontade de pular mesmo. Dá vontade de pular! Dá vontade de correr! Dá vontade de gritar! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Pai, essa unção está sobre o seu povo, é unção de alegria, o óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado, vestes de louvor, ao invés de pranto, a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pai, esse é o povo mais feliz da terra, não porque tudo vai bem, não porque não atravessamos dificuldades, mas sabemos em quem temos crido, estamos bem certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós cremos que se o choro dura uma noite toda, a alegria vem pela manhã. Nós cremos, Pai, que na sua presença até a tristeza deve saltar de alegria. No meio dos louvores Deus habita. O Senhor está aqui e essa é a razão da nossa alegria. A nossa alegria não é um estado de espírito, a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus. E nós te agradecemos e pedimos discernimento, pedimos, ó Pai, abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, abra, Senhor, os nossos ouvidos, que haja um efatá, para recebermos os oráculos do Senhor nesta manhã. Pai, usa, Deus, o ministro da palavra, Pai, com intrepidez e ousadia, que cada palavra, Senhor, que saia da sua boca não volte para o Senhor, mas produza tudo quanto, ou tudo para o que ela foi designada, em nome de Jesus. Diga amém. Diga na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de gritar. Aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar. Amém, Jesus. Sabe, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus das 4 estações. Das 4 estações. E uma aliança ela é forjada em 4 estações. Normalmente uma aliança começa na primavera, onde tudo são flores, tudo é cheiroso, tudo é perfeito. Mas existe também o outono, quando as folhas começam a cair, começam a secar, e depois vem o frio. Mas Deus é o Deus das 4 estações, porque todas as estações são necessárias para o nosso crescimento e edificação. Amém? Então nós não podemos, em qualquer, ou sob qualquer pretexto, deixarmos de congregar, deixarmos de ter comunhão, deixarmos de ter a vida comum da igreja
Em nenhum momento, seja qual for a estação, seja qual for a condição, nós somos de Deus. Amém? E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja, cujo título é De multidão a discípulo, uma questão de escolha. Nós vamos falar aqui alguns aspectos do ministério de Jesus que lidou com as multidões, lidou com seguidores ocasionais e lidou também com discípulos. E nós vamos ver o que isso comunica conosco, qual que é a importância de nós realmente termos esse entendimento que tudo depende de uma escolha. Diga, tudo na vida, diga com voz de muitas águas, tudo na vida é uma questão de escolha. Amém? Você escolheu estar aqui hoje, por isso está aqui compartilhando dessa palavra. Você escolheu a melhor parte, por isso essa não lhe será tirada. Você escolheu a bênção, a vida, e vai viver tanto você quanto toda a sua descendência. Tudo na vida é uma questão de escolha. E hoje foi interessante porque os ministros estavam cantando aquela canção, Eu Escolho Deus. É claro que em primeira instância Deus é quem nos escolheu, mas nós, por meio da escolha, porque não poderíamos fazê-lo, porque estávamos distantes, sujos, Deus, Ele toma a iniciativa e nos escolhe, e agora nós podemos escolhê-lo também. Amém? Então, também na caminhada com Jesus, nós devemos entender que existe uma escolha. E essa escolha vai determinar a sua maturidade espiritual. A sua escolha vai determinar a sua maturidade espiritual. E você vai perceber que tanto a vida natural, ou seja, de uma criança, né? Olha só, quem está chorando ali? A Moriá. Moriá é uma bebê que ainda, não é a Moriá não, é o João. O choro de criança é tudo igual, não é verdade? Aí a mamãe Jéssica está ali, ó, tentando, né? Mas ela está chorando por alguma coisa, ou é frio, ou é fome, ou é sono. O que é, Jéssica? Sono? Mamãe sabe. Amém? Agora, ela vai chegar numa idade que ela não vai chorar mais para isso, para pedir alguma coisa. Hoje é o recurso que ela tem, ela não é. O recurso de uma criança é chorar, porque ela depende de circunstâncias alheias à vontade dela. Mas à medida que ela cresce, ela vai fazendo as suas escolhas. E essas escolhas vão determinando a sua maturidade. E na vida espiritual não é diferente. Nós também fazemos escolhas. E é interessante que no tocante à vida espiritual ou à maturidade espiritual, existem só 3 tipos de homens. A palavra homem que eu cito aqui é lato sensu, homem e mulher, ok? Quando eu falar 3 tipos de homens, as mulheres não se excluam disso. 3 tipos de homens a Bíblia traz. Eu queria, antes de entrar propriamente na mensagem, falar desses 3 tipos, porque nós precisamos mudar de fase, nós precisamos crescer. Essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. O primeiro tipo de homem é o homem, diga, natural. Homem natural. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2. Vou deixar aqui a Bíblia física para consultar aqui, porque depois nós vamos na palavra central aqui por meio da Bíblia eletrônica. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14. Amém? E a Bíblia diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura,
e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Que tipo de homem é esse? O homem que ainda não nasceu de novo. Diga, homem natural. Então, todos nós um dia fomos homens naturais. E talvez haja aqui alguém que ainda não tenha nascido de novo. É um homem natural. Ele é criação de Deus, Deus o criou. Mas ele ainda não nasceu de novo, ou seja, não nasceu da água e do Espírito. Então, as coisas de Deus, que é Espírito, elas são loucura para ele não consegue discernir. Porque ele não consegue entender, porque nós nos ligamos com a divindade por meio do Espírito, foi pregado domingo passado. Homem natural é o estado do homem que nasceu do ventre materno. Ele nasceu segundo a primeira natureza, que é a adâmica, esse é o homem natural, amém? O segundo tipo de homem que a Bíblia traz é o homem carnal. 1 aos Coríntios, capítulo 3, agora no capítulo seguinte, no verso de número 1 e 2, e a Bíblia diz assim: eu, porém, irmãos, Paulo está chamando de irmãos, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está se dirigindo aos crentes, irmãos. Então, eles são da mesma família, família espiritual, não ligados por carne e sangue, mas ligados pelo novo nascimento. Então, Paulo se dirige a esse grupo, dizendo: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, é o segundo tipo de homem, é o homem carnal, que muito embora tenha nascido de novo, ele ainda se porta como criança. E existem dois tipos de bebês espirituais. O neófito, que é próprio, não pode se exigir do João e nem da Moriá uma conduta de falar assim: não, eu vou me agasalhar sozinho, eu vou ali, mamãe, tirar uma sonequinha e depois eu volto e não vou chorar. Não pode se exigir disso do João, não é verdade? Porque não tem estrutura e maturidade. Então, eles vão fazer o que lhes é próprio. Esse é o neófito que está seguindo a sua idade cronológica. Agora, existe o outro neófito que esse não deveria. Ele já é velho, ele já é grande, ele já deveria estar comendo comida sólida e ainda está bebendo leite. E aí Paulo diz: você é carnal, porque eu quis dar alimento sólido, não pude, porque você ainda tem ciúme, você ainda faz contenda, você ainda é faccioso, você ainda, sabe, é sensual, você é isso. Paulo traz um rol de situações que havia na igreja de Corinto. Você é carnal, é um homem que nasceu de novo. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda anda como se fosse um homem ligado ao primeiro Adão, e não ligado ao segundo Adão. Homem, diga, carnal. E o terceiro tipo de homem é o homem espiritual. E aqui, também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, agora volta no 2, vai lá no verso 15 e 16, e a Bíblia diz assim, olha só. 1 aos Coríntios 2, 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então esse é o homem espiritual, que nasceu de novo, mas ele anda agora com a mente de Cristo. É o homem maduro, é o filho de Deus maduro. É aquele que pode dar alimento sólido porque ele vai digerir. Ele não anda mais segundo as paixões deste mundo. E é exatamente nessa dimensão que Deus quer nos levar. Uma vez que éramos homens naturais, Ele quer que nós sejamos nascidos de novo. E no novo nascimento nós temos o primeiro estágio de neófitos. Mas Deus não quer que à medida do tempo, ao passar do tempo, nós fiquemos ali nos
rudimentos elementares. Nós não fiquemos ali no leite, mas Ele quer nos dar alimento espiritual sólido para o nosso crescimento. Ele quer nos tornar o quê? Homens espirituais. E é essa a perspectiva da mensagem de hoje. Você precisa saber que em algum desses estágios você está. Se você está no estágio que é o que Deus quer, estágio do homem espiritual, aquele que está de pé, cuide para não cair. Mas se você estiver em qualquer outro estágio, os primeiros, você precisa crescer, você precisa avançar, você precisa de Deus. Amém? Escolher Deus todo dia, como nós cantamos. Pois bem, de multidão a discípulo, uma questão de escolha. Jesus, no seu ministério público, ele andou por 3 anos e meio na terra fazendo o ministério público dele. Aproximadamente 3 anos e meio durou o ministério público de Jesus. E ele desenvolveu então esse relacionamento com esses 3 tipos de grupos: as multidões, os seguidores ocasionais e os discípulos. Diga: multidão, seguidores ocasionais, discípulos. Então nós precisamos localizar dentro deste relacionamento com Cristo qual que é o nosso estágio. E normalmente o nosso estágio vai estar de acordo com a nossa natureza. Se eu sou um homem natural, ainda não nasci de novo, normalmente nós estamos nos relacionando em nível de multidão. Se eu sou um homem carnal, eu estou me relacionando com o Senhor no nível de multidão e até mesmo, eventualmente, de seguidor ocasional. Mas se eu sou um homem espiritual, eu estarei me relacionando com Deus no nível de discípulo. O primeiro estado, ou o primeiro grupo é a multidão. É o primeiro nível de relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, agora em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 2. Vamos ler o 1 e o 2 para ter um entendimento aqui do contexto. Esse contexto fala da multiplicação de pães e peixes. E no verso 1 de João 6 e 2, a Bíblia diz: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, quem seguia Jesus? Uma grande multidão. Aqui no capítulo 6, mais adiante, no versículo 26, João 6, 26, a Bíblia vai dizer assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, essa mesma multidão que estava seguindo Jesus no primeiro momento, ela seguia Jesus pelos sinais que ele fazia. Mas no segundo momento, essa multidão continuou seguindo Jesus pelo pão que comiam. Ou seja, era uma multidão que estava com Jesus pelo que ele dava, pelo que ele fazia. No verso de número 26 está bem claro, como nós lemos. Jesus está dizendo para eles: vocês estão me procurando não porque viram sinais, os primeiros sim, porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então nós vemos no relato bíblico que a multidão seguia Jesus por causa dos sinais, por causa das curas, por causa do pão, ou seja, por aquilo que eles poderiam receber. Esse é o relacionamento da multidão com Jesus. É o que eles ganhariam, é o que eles obteriam, é o que eles receberiam. E é interessante, porque esse relacionamento, na medida em que você cresce na fé, ele acaba sendo prejudicial à sua própria vida.
Porque no primeiro momento é certo que todos nós precisamos de um sinal quando nós vamos a Jesus. Não adianta, algumas pessoas gostam de espiritualizar. Não, eu fui para Jesus pelo que Ele é, não pelo que ele tem, né? Mentira. Todos nós vamos para Jesus no primeiro momento pelo que Ele tem, e Ele tem salvação. O primeiro sinal que nós vamos em busca é o da salvação. Pode ser que até para resolver um problema, muitos vão para resolver um problema, mas quando se encontram com Jesus, vê que o problema é muito mais profundo do que uma conta para pagar, do que uma enfermidade no corpo, de repente, falar da eternidade. Então veja que todos nós, no primeiro momento, vamos a Ele por causa de um sinal, e o sinal mais importante, é o da salvação. É de nós termos uma nova vida. Isso não tem problema. É exatamente a maneira através da qual nós nos achegamos a Cristo. Sabe, como eu falei, essa é a natureza. Nós estamos mortos, encontramos quem tem vida, nós vamos atrás da vida. É ou não é? Quem foi através da vida? Quem foi a Jesus buscando vida? Quem foi? Ah, pastor, mas no primeiro momento eu fui buscando resolver meu problema, mas quando você foi buscando resolver o seu problema, você viu que mais importante, mais relevante, mais eterno do que o seu problema aqui na terra era a sua salvação. E você se expôs a essa unção de Deus, esse sinal de Cristo, amém? Então, à medida que eu vou me relacionando com Deus, eu vou vendo que eu já estou salvo. Ou seja, esse sinal, ele já se cumpriu na minha vida, eu já recebi Jesus. E tem pessoas que vivem exatamente numa imaturidade, porque elas ainda ficam, parece que, cuidando da sua salvação. Você não tem que cuidar mais da sua salvação, você tem que cuidar da sua santificação. É diferente. Amém? Quem está entendendo isso aí? E por isso que tem crente derrotado, porque toda vez acha que agora eu estou no inferno, agora eu estou no céu. Nossa, agora eu menti, se Jesus voltar hoje eu não vou. Ei, isso está resolvido. Salvação não é mérito, é graça. Se a salvação depender de você falar a verdade sempre, então o que Jesus fez na cruz foi em vão. Porque bastava você falar a verdade sempre, você seria salvo. Quem está entendendo isso? Ei, isso já está resolvido. Se você creu em Jesus, é graça, favor e merecido. Mas pelo que consta na Bíblia, ela diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Reino e salvação. Eu não vou mergulhar nesse momento agora, eu estou preparando aqui para destrinchar e de uma vez por todas jogar por terra alguns que ainda ficam com esse negócio. Eu estou salvo. Agora eu estou no inferno. Se Jesus voltar hoje eu não vou. Ei, filho, você está salvo ou não está? Quem está salvo aí em Cristo? Quem já recebeu Jesus Cristo de Nazaré como Senhor e Salvador? Então, esse sinal já se cumpriu. O que você precisa agora é crescer, aperfeiçoar-se na fé e buscar o processo que é de santificação. Justificação não é processo, é ato. Justificação é ato. Creu. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Jesus falou com os discípulos, perguntando: quem dizem as multidões que eu sou? Está lá em Lucas 9:18. Responderam os discípulos: João Batista, Elias, um dos antigos profetas. Ou seja, multidão não sabe quem é Jesus. A relação é tão impessoal que as pessoas falam: Jesus deve ser um profeta. Não, deve ser João Batista, deve ser Elias, deve ser uma pessoa evoluída. Porque toda vez, embora eu não verbalize isso, mas toda vez que eu coloco em xeque a minha salvação, é como se Jesus não fosse o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o atributo e a qualificação maior de Jesus para nós
é exatamente que ele é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. A maior revelação que existe para mim e para você, no tocante à pessoa de Jesus, é saber que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele fala, e para vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Multidão não consegue discernir isso, porque a relação é só de pão e peixe e alguns sinais. Impessoal. Relacionamento distante, impessoal. A vida íntima de Jesus era um mistério para a multidão. A vida íntima de Jesus era um mistério para a multidão, era porque eles eram superficiais. Alguns, até dentre a multidão, eram convertidos, ou salvos, batizados, mas não tinham nenhum tipo de aliança. Em Mateus, você pode abrir em Mateus 21, olha só o que diz Mateus 21 e depois Lucas 23. Vamos ler esses textos que você vai entender o comportamento da multidão. Mateus 21, versículo 8. Mateus 21, 8 diz assim: E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. Olha só, aqui em outra versão, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que os seguiam, clamavam. É isso mesmo? 21, 8, né? Agora o 9, isso. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Será que você pode dizer? Diga em voz alta: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então era esse clamor que se ouvia lá em Jerusalém, na porta da cidade, quando Jesus estava entrando em cima do jumentinho, em Jerusalém. Era a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, poucos dias antes da Páscoa, ou seja, do seu martírio, da sua morte. Esta multidão, a maior parte dela, tanto as que o precediam, quanto aquelas que o sucediam, gritavam e clamavam. Mas olha só o que diz, o que registrou Lucas, Lucas capítulo 23, versículo de número 18. Lucas 23, 18 diz assim: Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solte-nos Barrabás. Qual que era aquela que estava lá na entrada de Jerusalém? Multidão. E qual que é essa que está aqui clamando? Multidão. Você está entendendo? São inconstantes, manipulados, porque os religiosos manipularam, insuflaram a multidão para dizer isso: solte Barrabás, crucifica Cristo. Mas essa mesma multidão, alguns dias atrás, estava dizendo, na entrada de Jesus: Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus. E por isso que há muito crente, porque ainda se conforma com a multidão, que não está tendo um relacionamento constante com Deus. Basta algum tipo de adversidade, basta algum tipo de manipulação, basta algum tipo de cobrança ou confronto, que a pessoa começa a negar aquilo que ela antes tinha como convicção. Porque a multidão é inconstante, é manipulada, ela foi manipulada pelos religiosos daquela época, pelos religiosos ali, os fariseus, os escribas, aqueles que estavam ali no sinédrio.
A multidão foge de cobrança e confronto, porque ela foge da cruz. Na canção que nós cantamos hoje aqui, Eu Escolho Deus, e fala da cruz, né, que eu escolho, também tem uma parte que fala, eu escolho a cruz, né, eu escolho Cristo todo dia, eu escolho a cruz. O que é escolher a cruz? Escolher a cruz não é você escolher o martírio no sentido literal, autoflagelo, autocomisseração, ficar subindo escadaria, sabe, ficar desfalecendo o seu rosto, né, fazendo jejum 24 por 24, né, e com cara de maracujá de gaveta, achando que isso por si só deve ser um rito, né, que vai me deixar espiritual, vai me deixar autopenitente, e aí sim, não, querido. Escolher a cruz é escolher a vontade de Deus em detrimento da minha vontade. A cruz é isso. A cruz é quando a sua carne pede alguma coisa e o céu pede outra. Aí existe uma cruz. E a que vai prevalecer não é a haste horizontal, rasa e terrena, mas a haste vertical, alta e celestial. Essa é a cruz, essa é a encruzilhada. Eu estou numa encruzilhada. Então ore, porque na encruzilhada a cruz vai prevalecer a vontade de Deus. O próprio Jesus, antes do Calvário, ele esteve numa cruz, no Getsemane. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A vontade da alma dele, da carne dele, era não beber o cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Aí é a cruz. Quem está entendendo? Multidão não suporta a cruz. Multidão foge de confronto, foge de cobrança. A multidão tem fraca resposta à palavra de Deus. E hoje, o ministério pastoral, não aqui na IBA, aqui é uma igreja assim, com Cristo perfeita. Com Cristo, né? E de preferência, leiam Hebreus 13, porque fala que a ovelha tem uma responsabilidade de fazer com que o ministério pastoral seja alegre e não sob gemido. Leia Hebreus 13. Mas hoje, antigamente um pastor, ele chegava e falava assim, filho, faz isso. A pessoa fazia. É evidente que uma pessoa, se não está sintonizado com a palavra, vira um déspota, né? Mas vamos falar, um homem de Deus. Há um tempo atrás, eu sou dessa época, o pastor falava, faz isso. O irmão fazia. Não faz isso, filho. Olha, esse relacionamento aí não está bom. A pessoa não fazia. Hoje, você fala assim, faz isso. Me dê 1001 razões, pastor, para não fazer. Hoje você precisa dar 1001 razões para a pessoa. Eu não preciso de 1001, eu preciso de uma razão, a palavra de Deus. Você me encontra na palavra algo que eu estou dizendo e direcionando você que confronta os oráculos e eu revejo, eu volto atrás. Mas elas não querem o que eu confronto. E o pior é que quando você dá 1001, o erro nosso é esse, a gente vai dar 1001, fica conversando 2 horas no gabinete, explicando, ei, é assim que funciona, tem que perdoar, tem que fazer isso. A pessoa vai e toma a decisão diversa, aquela que você deu. E quer ser discípulo. Não vai ser discípulo. Por quê? Porque fraca resposta à palavra de Deus. Nada herdam espiritualmente porque são totalmente independentes. E a pior época da vida de Israel foi a época dos juízes, que antecedeu ali os juízes, não é? Por quê? Porque o povo fazia o que dava na telha, praticamente é o que a Bíblia relata. Cada um fazia o que bem lhe parecia. Aí Deus sempre coloca guias. E não é porque é melhor, é também um filho de Adão que precisa ser regenerado, é uma pessoa que precisa de também andar por fé, mas é bom que seja uma pessoa como você, porque se um anjo viesse fazer, você ia questionar, você não vive o que eu vivo, você não é casado, você não tem sogra, ia falar isso para o anjo, não é verdade? Mas é bom que tenha um outro homem para te discipular, um outro homem para te guiar. Por quê? Porque ele vive as mesmas fraquezas que você, e no entanto, ele tem algo para entregar para você, porque
Ele pode falhar, mas Deus não falha, e Deus não falhou quando colocou ele sobre a sua vida. É simples assim, mas a multidão, ela não herda nada, por quê? Porque ela não está ligada a ninguém, é independente. Só herdam aqueles que estão ligados, aliançados, se tornam filhos espirituais. Quem deseja ser um filho espiritual e dá um glória a Deus aí? Amém? Então leia Hebreus 13, urgentemente, tá bom? Mas seja um homem espiritual. Eu nunca tive problema, né? Teve uma vez uma irmã falou assim: pastor, você falou uma coisa que eu fiquei ferida. E eu nem percebi que eu tinha ferido a irmã. Mas ela veio e falou comigo. Eu falei, amém. Então, eu quero te pedir perdão por isso. Por quê? É porque eu sou falho, né? Pedir perdão. Só que eu falei assim, mas eu não vou... Aqui no gabinete é fácil eu te pedir perdão, né? Não foi em público que eu te feri? Numa reunião, era uma reunião. Eu não percebi isso, não era a minha intenção. Mas se eu te feri, então eu quero te pedir perdão. E lá na reunião, no próximo mês, eu vou pedir perdão publicamente. E fiz assim. Então, essas coisas têm que estar bem resolvidas com a gente. Porque eu não sou Deus. Eu tenho Deus em mim. Eu não sou perfeito, tenho perfeito em mim. E o perfeito que está em mim, o Espírito Santo, é que vai me guiar, inclusive, para rever atitudes erradas. Amém? Amém, queridos? Mas esteja assim, sensível, sabe? Bom, vamos lá, adiante. O primeiro, então, grupo com o qual Jesus se relacionou era a multidão. E o segundo grupo com o qual Jesus se relacionou, os seguidores ocasionais. O próprio nome diz, seguem, mas ocasionalmente. Quando o vento sopra a favor, eu estou seguindo. E quando o vento sopra contra? Não sei, vai depender. Quando a coisa está favorável, eu estou próximo. E quando a coisa está difícil, eu estou distante. Eu preciso entender esse segundo nível. O segundo nível foi aquele que Jesus teve com pessoas que o procuravam para serem aconselhadas, mas que quando lhes eram mostrada a cruz, logo retrocederam. Porque, como eu falei, seguidores ocasionais, dentre eles tem muitos que nasceram de novo, mas o fato de nascer de novo, ele creu que Jesus estava na cruz. O fato de se tornar um discípulo é saber que ainda existe uma cruz, existe um morrer da minha vontade. E é interessante, porque lá em João 6, nós lemos lá, se você puder voltar, nós vamos citar mais uns textos aqui de João 6, no capítulo, João 6, mais ao final do capítulo, João 6, 66, já está fechando aqui essa sessão. Leia João 6 também, querido, é muito lindo essa mensagem aqui que está em João 6. João 6, 66 e 67 diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Então, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Na verdade, eram seguidores. Discípulo é seguidor, certo? Porque você deve falar, mas se é discípulo, por que deixou? Porque na verdade discípulo é um seguidor. Então ele era um seguidor, só que ocasional. O que aconteceu, pastor, para que eles deixassem Jesus? Porque Jesus veio, então multiplicou pães e peixes. Primeiro curou muitas pessoas. Aí ele passou para o outro lado do mar, Tiberíades. Nós lemos no início do capítulo 6, amém? Do lado de lá ele tinha feito sinais, curou, fez maravilhas. Ok, passou para o lado de cá, multiplicou pães e peixes. Então, uns seguiam por causa de sinais, outros pelos pães e peixes, mas Jesus entra na sinagoga e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, ele começa
a falar da palavra, ele falar também da cruz. E aí, algumas pessoas que estavam naquele contexto ali da sinagoga, em Cafarnaum, começam a achar o discurso duro. E literalmente está escrito, um pouco antes desses versos que nós lemos, está escrito assim: dura palavra dissestes. E essa palavra eu fui pesquisar, dura, no original grego, é escleros. Não é dura de entender, é dura de aceitar. Entender, eles entendiam literalmente o que era para fazer, o que não era para fazer. Mas era dura de aceitar porque o ego estava insuflado. Porque não queriam renunciar à sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E por isso que às vezes o ministério pastoral, ele tem esses desafios, porque entender as pessoas entendem, mas aceitar nem sempre. Só que só não pode aceitar se for algo antibíblico, porque se não for, tem que aceitar. Jesus estava dando ali uma direção, Jesus estava falando com as pessoas que estavam ali agora num grupo menor, porque provavelmente aqueles que viram sinais já não estavam com ele, aqueles que tinham comido pães e peixes não estavam com ele, um grupo estava na sinagoga, no culto, ali, glória a Deus, não dominical, né? Na sinagoga normalmente no sábado, culto sabatino, e aí Jesus começa a pregar, e aqueles lá falam assim: dura palavra, escleros, dura não de entender, mas dura de aceitar. E aí mais uma parte daquelas pessoas deram linha. Quantos ficaram com Jesus no final da história aqui? Final do capítulo 6? Quantos? Fala aí, você sabe, quantos? Isso mesmo, pode falar com voz de muitas águas. Isso, de novo. Quem são os 12? Discípulos. A multidão já tinha ido embora por causa de não tinha mais pão, não tinha mais peixe, não tinha mais sinais. E seguidor ocasional ouviu uma palavra confrontadora. E aí quem ficou? Quem ficaram? Os 12. Olha só que frase interessante do Dr. Russell Shedd, um teólogo renomado do século passado. Ele foi quase um centenário, viveu até os 90 e poucos anos. Esteve aqui em Uberlândia, aqui na Assembleia de Deus, missão aos povos. E ele ficou radicado aqui no Brasil, né, em São Paulo. Escreveu aquela Bíblia de estudo que é tremenda, Bíblia Shedd. E ele comenta o seguinte: além dos 12, houve muitos seguidores ocasionais de Jesus, impressionados com ele e sua mensagem. Jesus não veio simplesmente para nos impressionar, Jesus veio para nos salvar e nos santificar. Amém? Quantos foram salvos e quantos querem se santificar nele? Existem 2 exemplos de pessoas que poderiam, porque a Bíblia não relata muito da história deles, relata parcialmente da história deles. E com esses fragmentos da Bíblia, sobre essas 2 personagens, nós supomos que eles se enquadravam como seguidores ocasionais. O primeiro deles era o chamado Nicodemos. Quem já ouviu falar de Nicodemos? João 3, de 1 a 14, você vai ler a experiência desse religioso. Era um dos maiorais dos judeus. E ele vai na calada da noite. Por que ele vai na calada da noite? Porque ele não queria que a sua reputação fosse manchada. Seguidores ocasionais, quando a reputação pode ser manchada, ele levantar a bandeira de crente na universidade, levantar a bandeira de crente no trabalho, levantar a bandeira de crente na rua. Aonde que eu levanto a bandeira de crente? Na igreja, pastor. Nicodemos. Mas ele ainda foi ao encontro de Jesus, na calada, para ter com ele. Nicodemos era religioso, era fariseu, um dos principais membros do Sinédrio, a mais alta corte religiosa dos judeus. Ele era curioso, o seguidor ocasional é curioso, queria saber do seu ensino. Olha só, em João 3, no versículo 2, falando de Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Então ele tinha uma curiosidade. O seguidor ocasional é impressionado. No mesmo verso 2 diz: ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele.
Então ele estava impressionado com os sinais que Jesus fazia. Tanto é que ele disse para Jesus nesse encontro, na calada: ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. É claro que existe também uma rendição dele reconhecer a divindade de Cristo, mas por outro lado, também um coração impressionado, que até então não havia feito nascer de novo. Por isso Jesus fala: necessário é nascer de novo. Materialista. Por que nós podemos atribuir Nicodemos como materialista? Porque o questionamento dele acerca do novo nascimento é esse: será que eu, sendo velho, como pode um homem nascer sendo velho? Será que eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Ou seja, ele cogitava das coisas materiais, físicas, e não conseguia discernir as coisas espirituais. Então, esse era um dos seguidores ocasionais, porque a Bíblia não relata totalmente que ele tenha se transformado, de fato, em um discípulo genuíno de Jesus. Outro que teve um encontro com Jesus, e nós podemos enquadrá-lo como um seguidor ocasional, o jovem rico. Esse texto está escrito lá em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 22. Esse jovem rico, ele vai também ter um encontro com Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. E ele era um jovem religioso, porque a fala dele denota isso. Ele fala: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha infância. Vamos abrir esse texto aqui, eu acho que dá tempo de nós abrirmos. Marcos 10, 17 até 22. Vamos ler, são 5, 6 versos aqui. Marcos 10, 17 a 22. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Quem ouviu essa mensagem aí? Então era um homem religioso. Mas religião não é sinônimo de salvação. Tanto é que ele pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala dos mandamentos. Por que Jesus fala? Não é para que ele observasse, porque Jesus sabia que ele não poderia, mas é para ele reconhecer que Jesus veio para cumprir o mandamento, e quem cresce em Jesus já tinha cumprido todo o mandamento e seria salvo. Quem está entendendo? Amém? Jesus fala dos mandamentos para ele saber que ele era insuficiente. Por quê? Porque todos aqueles que Jesus falou, ele falou: eu tenho observado. Só que aí Jesus deixou um na manga, o primeiro e mais, talvez, contundente de todos: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ele amava o dinheiro mais do que Deus, mais do que a Deus. Então ele não cumpriu o primeiro mandamento. Ele não furtava, ele não adulterava, ele não fazia os outros, mas amar a Deus sobre todas as coisas ele não fazia. Por quê? Porque senão ele não teria dificuldade de dar tudo o que ele tinha e seguir Jesus. Na verdade, ele não tinha aquelas coisas o tinham. É interessante que quando esse jovem encontra com Jesus, nós vemos que ele tinha uma curiosidade, queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Ele estava também impressionado. Ele chega falando: bom mestre,
Ou seja, ele sabia que Jesus era alguém diferenciado, mas nós não podemos ir a Jesus como achando somente que ele é uma pessoa diferenciada, que ele é um guru, que ele é uma pessoa evoluída. Não, a maior revelação que traz mudança na minha e na sua vida é saber que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos creem nisso? Pode dizer glória a Deus. Não adianta se estarmos impressionados, nós temos que ser tocados pelo Espírito de Cristo em nós. Bom mestre, Jesus fala, por que você me diz bom, só existe um? Eu sempre fiquei intrigado com essa mensagem. Falei, gente, mas Jesus é bom. Por que ele falou que só Deus era bom? Eu fiquei intrigado, você nunca ficou intrigado com essa mensagem? Jesus é bom ou não é? Jesus é bom ou não é, igreja? Então por que ele diz para o jovem rico por que você me dizes bom se existe um só que é Deus? Eu acho que a Vanessa respondeu ali sem querer, hein? É porque ele é Deus? Acertou. Só existe um que é bom. Quem que é bom? E quem é Jesus? A menos que você se achegue a Jesus e saiba, jovem rico, que eu sou Deus. Se você não reconhecer que eu sou Deus, você não pode dizer que eu sou bom. Se você não reconhece que eu sou Deus, você não pode atribuir que eu sou bom. Mas se você reconhece que eu sou Deus, aí sim você pode dizer que eu sou bom. Ou seja, Jesus estava testando o nível de compreensão que ele tinha acerca do seu ministério. Eu vim não para ser um guru, não para ser um médium, não para ser uma pessoa legal, não para fazer algumas indulgências, mas para ser o Salvador do mundo, para ser o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso não pode só causar impressão da gente falar, ai, como é bom. Não, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E certamente, como Nicodemos era um materialista, porque, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Contrariado. Sabe, todo encontro de Jesus, Jesus não quer que você saia contrariado e triste. Jesus quer que você saia feliz e encorajado. Eu vou repetir. Jesus quer que no seu encontro com Ele você não saia triste e decepcionado, e sim feliz e encorajado. Amém? Depende dele? Não, ele já está fornecendo, ele já está entregando. Depende de você receber. Lembra? Tudo na vida é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. Até a sua passagem de fase é uma questão de escolha. Já está fornecido os meios, o alimento, tudo está fornecido para você passar para outra fase. É interessante que na medida que a medida de crescimento dessas pessoas, apesar de serem um pouco superior ao crescimento espiritual da multidão, é um crescimento que tem limite. Qual o limite que os seguidores ocasionais têm? Limite em que se deixam tratar. Limite em que se permitem tratar. E quem é tratamento para nós? O corpo, os irmãos, o discipulador, o pastor. Até as pessoas dentro da nossa casa são também um tratamento para nós. É ou não é? Para nós crescermos. Aí tudo é uma escolha. Eu vou crescer ou vou ficar imaturo e de birra e não quero mais conversar e não tem mais papo. Essa semana eu fiz no devocional Bom Dia, Queridos Amorosos, falando exatamente que o perdão é a chave para a vitória. Por quê? Tem muito crente derrotado porque não sabe perdoar. Fica preso, tomando diariamente, bebendo diariamente de uma água chamada água. Mágoa. Todo dia toma dessa água. E tomam como se esse veneno fosse fazer mal ao outro, né? Toma pensando que vai fazer mal ao outro, está fazendo mal a si mesmo. Sai dessa, cresce.
Ah, mas lá em casa todo mundo é carnal, é todo mundo. O mais espiritual que toma iniciativa de reconciliar, de pedir perdão, de perdoar. Ah, mas eu vou ser diminuído, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ah, mas eu vou ser colocado debaixo, não, debaixo da poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vai te exaltar. Esse é o grande, esse é o espiritual. Lembra do homem espiritual? Não seja carnal. Para terminar, né, sobre o seguidor ocasional. Não possuem herança espiritual, relacionamentos frequentes mais superficiais, resposta inconstante à palavra, opiniões próprias muito fortes. Opiniões próprias muito fortes. Quando uma pessoa tem muita opinião forte, você pode ter certeza que ela não está no nível de discípulo. Porque Paulo ele falou, eu não quis saber coisa alguma. E Paulo sabia muita coisa. Poliglota, cidadão romano. Amém? Olha aqui para mim, viu? Os levitas vão subir ali, os anjos vão subir as escadas, vão descer ali. Mas olha aqui para mim, para a gente terminar a mensagem. Amém? Fique atento. Paulo era um cara douto, conhecedor, sabedor? Sim. E o que ele disse? Eu decidi não saber coisa alguma entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, entre ser feliz e ter razão, eu quero ser feliz. Mas não é a felicidade do mundo, é a felicidade que Cristo me dá, a bem-aventurança de entregar-me a Deus, que julga todas as coisas retamente. Pessoas de opinião forte têm que, sabe, vai encontrar, vai achar. Vai achar. Não é que eu estou profetizando nada não, mas acha. Quem procura, acha. Aí quebranta. Amém? E o terceiro e último grupo com o qual Jesus se relacionava. Então ele se relacionou com multidão, se relacionou com seguidores ocasionais e se relacionou com discípulos. E abre-se um parêntese aqui. Todos esses grupos Jesus se relacionou com, diga, amor. Nenhum deles ele reteve amor. Não é porque era multidão que ele tratava mal, pelo contrário, ele dava pão, dava peixe, fazia sinais. Seguidor ocasional, ele pregava, falava dos mistérios que estavam ocultos no coração dele, do Pai, pregava, abençoava. Mas existe um terceiro nível de relacionamento. E o terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com seus discípulos. Aqui neste nível é total a intimidade e a liberdade com que expressam pensamentos e sentimentos é total. O compromisso, a renúncia também são totais. Os discípulos, eles aceitam o preço da cruz. Lá em Atos 4:13, apenas ouça, Atos 4:13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Será que as pessoas, ao verem você, a sua intrepidez, a sua ousadia, a sua forma de se postar, de falar, de externar, de se relacionar, as pessoas vão reconhecer que você esteve com Jesus? Discípulos são reconhecidos assim. Discípulos são reconhecidos aonde eles estão, que eles estiveram com Jesus. É interessante ver que Jesus pegou homens, olha só, porque às vezes você se exclui, fala assim, eu não sou esse, sabe, essa Brastemp toda. Mas Jesus pegou homens comuns, analfabetos, sem formação religiosa nenhuma, e passou a esses homens todo o seu ministério. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou para aqueles homens, lá em Mateus 28:19 em diante: ide, fazei discípulos. Ele passa o ministério, ele passa o mistério, ele passa a unção, toda a autoridade, toda a prática de vida, ele estava passando para os seus discípulos, porque os discípulos herdam espiritualmente. E sabe, nós temos profetizado nesse tempo de crescimento da IBA,
que nós vamos amar todos os grupos, sejam multidões, sejam seguidores ocasionais, mas nós vamos orar para que, se houver alguém no nosso meio que ainda precisam crescer, elas vão crescer para a glória do Senhor. Nós cremos numa igreja não de multidões, mas igreja de discípulos que entenderam a renúncia, entenderam o compromisso e entenderam a herança espiritual. Como eu falei no início dessa mensagem, tudo na vida é uma questão de escolha, e toda escolha implica numa renúncia. Não tem como, sabe, ficar cheio de opinião e vontade de Deus. Não dá, porque cheio de opinião fala de justiça própria, e nós não podemos nos insuflar de justiça própria, porque ela não atende o padrão do céu. Então nós vamos lançar fora a justiça própria e vivermos na justiça que procede da fé. Crermos que Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Cristo. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, tudo que Ele tem para nós é o melhor para vivermos aqui na terra fazendo algo relevante. Tem que mudar a nossa chave. Nós não nascemos de novo para acordarmos de manhã, irmos trabalhar, voltarmos, comermos, dormirmos e um dia após o outro fazermos as coisas da vida. Não que tenha algo errado nisso, são coisas da vida. Mas Deus quer levar vida abundante na sua vida terrena. Ele quer que você seja sal da terra, luz deste mundo. Ele não quer apenas que você acorde, como diz o salmista, e granjeie o pão que penosamente você conseguiu obter, mas Ele quer que você descanse nele, porque Ele sabe, ou o discípulo sabe, que Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Não que eles ficam no ócio, mas na dependência de Deus. Sabe, você não foi plantado no seu trabalho, sabe, para simplesmente ganhar dinheiro. O dinheiro que você ganha ali é um plus de Deus na sua vida. Algumas pessoas falam assim: mas pastor, quando eu fizer um seminário teológico, quando eu for enviado, sabe, como um missionário, quando eu for integral na obra, deixa eu te falar uma coisa. Se você já nasceu de novo, se você já está crescendo e está no processo de santificação, o Senhor já está te colocando como esse homem. Você já é esse homem, essa mulher. Você já está integral. O problema é que muitas pessoas acham que são profissional cristão, mas você não é um profissional cristão, você é um cristão profissional. Você não é um vendedor cristão, você é um cristão vendedor. Você não é um professor cristão, você é um cristão professor. Você não é um policial cristão, você é um cristão policial. Você é um filho de Deus, nascido de novo, cheio do Espírito. Então você já está integral na obra dele. E se as coisas não estão acontecendo à sua volta, você precisa rever exatamente essa mensagem que nós pregamos hoje. Hoje você precisa fazer essa reflexão: em qual nível, qual estágio eu estou? Homem natural? Homem carnal ou homem espiritual? Em qual tipo de grupo que eu me relaciono com o Senhor? Multidão? Seguidor ocasional? Ou eu sou um discípulo de Cristo? Sabe, isso precisa arder no meu coração, no seu coração, porque senão nós vamos viver aqui, vamos ter até a salvação, que é o que de mais precioso nós poderíamos desejar, sim, mas existe algo que nós precisamos. Não é simplesmente, sabe, obter a salvação, mas vivermos aqui na terra como salvos, como sal da terra, como luz do mundo. Sabe, por isso nós falamos tanto do discipulado. Por isso nós falamos, você precisa de alguém para caminhar com você, sabe, para te discipular, para ser uma pessoa que vai estar do seu lado, caminhando, orando. Porque o discipulado fala de pegarmos alguém no nível do vale e levarmos para o nível do monte. Muitas pessoas, sabe, elas precisam, quer dizer, muitas não, todas nós precisamos disso, precisamos de pessoas que nos encorajam, que nos elevem, que nos projetem. E é chegada a hora, nós estamos nesse tempo, é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é mês que vem, não é numa conferência, não é agora. A sua vida só faz sentido se for
para louvor da glória de Deus. Algumas pessoas falam, como eu falei aqui há pouco, eu quero quando eu for separado. Você já é separado para o Senhor. Você já é separado. Eu fiquei 18 anos na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 18 anos. E lá, pela graça do Senhor, Deus me usou lá dentro. Eu nunca fiquei assim, o dia que eu for integral na obra, eu vou fazer a obra. Não, o Senhor colocou no meu coração que lá era o meu campo missionário. Enquanto eu estive lá, pela graça do Senhor, a palavra foi semeada. Enquanto eu estive lá, nós falamos do amor de Deus. Não só eu, mas muitos outros ali estavam, ombreando isso. E eu quero te falar nessa manhã. Se Deus tiver um ministério exclusivo, amém, Ele vai te levar a isso. Mas eu quero te falar que você já tem um ministério integral. E há vagas nesse ministério, depende de uma escolha. Você passar para o outro grupo. É uma escolha sua. Jesus, Ele não faz acepção. O grupo está aberto, você precisa escolher. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus todo dia. Eu escolho a cruz. Eu escolho abrir mão da minha vontade. Eu me lembro que na época da escolha de sair da Polícia Militar, claro, como homem, eu ficava assim pensando, como que eu vou cuidar dos meus passarinhos, E aquilo foi realmente talvez uma das coisas mais que turbou meu coração. Sustento, homem, provedor. E outra coisa também era exatamente como que a minha esposa ia reagir. E quando ela foi realmente absorvendo isso, ela foi recebendo também no espírito dela, que era a vontade de Deus, eu falei, pai, é agora. E aí, quando eu voltei da licença, eu fui lá na seção de recursos humanos e assinei a baixa. Eu senti uma paz tão grande, eu senti uma paz assim que excede todo entendimento. As pessoas, elas no quartel, algumas falam assim, não, você ainda pode voltar atrás, não faz isso. Eu falei, olha, às vezes, querido, a gente tem que pensar uma coisa. Quando a escolha, ela é tão forte na nossa vida, quando a decisão é tão forte na nossa vida, que você se vê sem escolha. Você está entendendo? Não estou fazendo, não é um paradoxo aqui com o que eu falei, tudo é uma escolha. Mas quando a escolha é tão óbvia, tão forte, tão patente, tão clara, tão acesa, que você não se vê com outra escolha, senão só aquela. Quem está me entendendo? E é o que eu falava para aqueles colegas lá, falei assim, querido, eu acho que nessa altura, não sou eu mais quem está escolhendo, mas Ele me escolheu. Porque ainda se depender do Ricardo, Uma vez eu fui numa palestra em Belo Horizonte, um juiz crente, William Douglas, acho que alguns já ouviram palestra dele, um homem de Deus, estava numa igreja em Belo Horizonte, e ele falou que ele teve muitos infortúnios na vida, até ele conseguir passar nos melhores concursos, e ele vai falando, pregando e falando como ele fazia. Ele falou assim, olha, para eu estudar, eu pedi um colega meu que era juiz, o contra-cheque dele, tirei foto e coloquei na minha escrivaninha. E toda vez que eu começava a dormir e não queria mais estudar, eu abria a escrivaninha, olhava o contra-cheque, aí eu continuava estudando. É uma técnica que ele usou, olhando o contra-cheque. Sabe, tem hora que não é contra-cheque, não é nada dessa vida, você é escolhido. E o seu prazer, a sua comida é fazer a vontade do Pai. Não necessariamente você vai ter que dar baixa do seu serviço, porque lá pode ser o seu maior campo missionário. Teve um testemunho poderoso de alguém que chegou do encontro, esse encontro, falou assim, eu quero deixar tudo. E uma pessoa bem sucedida,
que tem negócios e a pessoa diz: eu quero deixar tudo, pastora, eu só estou me vendo na obra. Ela eu gosto disso, porque Mamon não está governando o coração da pessoa. Se Jesus chegar para ela e falar assim: deixa tudo e me segue, ela está pronta, ela não vai sair triste da presença. E quando eu falo deixar tudo, não é deixar o trabalho, porque se o seu trabalho não é tudo, Jesus não vai exigir isso. Sempre há uma exigência para cada um de nós. Aí a pastora deve ter falado, eu acho que foi mais ou menos assim: olha, calma, porque lá pode ser o seu campo missionário. Mas se Deus tiver isso, amém, né? Amém? Vamos orar agora? Vamos orar? Então fica de pé no seu lugar. É a sua oração agora. Os ministros vão fazer só uma canção bem baixa, só de fundo mesmo, tá bom? No primeiro momento. E você vai se colocar diante do Senhor. Porque às vezes a gente mesmo se atrapalha e nem sabe que estágio está. Às vezes você acha que está sendo bonito ser feio, né? Acha que está vindo à igreja todo domingo. Eu devo ser um homem espiritual. Pede o Espírito Santo para te mostrar. Deixa eu te falar, Ele não te mostra para te esculachar, para te expor. Ele te mostra para te puxar e levar para o outro estágio. Quem quer ir para o outro estágio aí? Quem quer crescer? Então você vai falar com Ele agora. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, sonda-me. Sonda o meu coração, a minha alma. Vê se há em mim algum caminho mau. O caminho mau não é um caminho necessariamente fazer perversidade, mas é todo caminho que não é o caminho de Deus. O Senhor mandou eu ir para a direita, eu estou indo para a esquerda. O Senhor mandou eu fazer, e eu estou deixando de fazer. O Senhor está me pedindo mais intimidade, e eu estou preferindo juntar tesouro aqui na terra. Fala com Ele agora, feche os seus olhos. Fala: será que eu mesmo não sendo mais um homem natural, mesmo eu já tendo nascido de novo, da água e do Espírito, mas eu ainda me coloco como um homem carnal, ainda sou muito ressentido, ainda não consigo pedir perdão, ainda estou apegado às coisas desta vida, ainda coloco as coisas do reino como se não fossem prioridades, ainda acho que tenho pouco tempo para fazer a obra, ainda há coisas que eu preciso vencer, e a única forma é você correr para Ele. Corre para Jesus agora. Fala: eu quero ser íntimo, eu não quero ser mais um homem carnal, eu quero ser um homem espiritual. Pai, eu quero sair da multidão, eu quero sair desse lugar de ficar só em alguns momentos perto. Eu quero estar sempre perto. Eu quero responder à graça, eu quero responder à unção. Vai orando, faz a sua oração aí onde você está. Vai orando, vai falando com Deus. Fala: Pai, eu escolho Deus, eu escolho Cristo. Eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor faz acepção de atitudes, e a minha atitude hoje é de fé. A minha atitude hoje é de fé. Eu decido não crer mais na carne, no meu braço. Eu não quero ser mais um homem carnal, eu quero crescer. Eu quero ser um discípulo. Eu quero viver em intimidade, eu quero conhecer os mistérios do seu coração. Eu quero dar um outro sentido para a minha vida. Vai orando, vai se derramando na presença do Senhor nessa manhã. Deus está mudando cenários, Deus está mudando estações. Aleluia, aleluia. Não pare de orar, querido, não pare de orar. Você não depende do pregador para orar, é a sua oração. Abre os seus lábios, começa a falar com Ele. Fale com Deus.
Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa decisão, Senhor. Essa é a nossa decisão. Nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, porque sabemos que em tempo oportuno o Senhor nos exaltará. Nós nos humilhamos, porque como Pai o Senhor não humilha os seus filhos. Nós não faríamos isso sendo homens maus, mas nós como filhos reconhecemos a sua soberania, e a sua vontade vai ser sempre prevalente, ela vai prevalecer. Nós escolhemos o Senhor, mas escolhemos a cruz, que é a vontade do Senhor para nós. E sabemos, ó Deus, como disse Jesus, aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perde por amor de mim, do meu evangelho, esse encontrou. Nós encontramos sentido e vida no Senhor, e por isso não há outro lugar que queremos estar senão perto do Senhor. Nos leva, Senhor, a essa intimidade, a esse lugar, a essa maturidade, em nome de Jesus. Eu queria que você, com os olhos fechados, colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração, e repetisse uma oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé no meu coração, e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, e creio em meu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, o Filho, dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive próximo, te segui, mas hoje estou distante, estou afastado, mas arrependido. Eu volto para a tua casa, para a tua presença, para a intimidade. Coloca anel no meu dedo, sandálias dos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã, se você fez esta oração que fizemos juntos e você se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui nessa manhã. Aleluia. Se você fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar sua mão aí onde você está. Amém. Eu queria que você que levantou a sua mão, se você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu quero orar com você e por você. Amém? Você pode
deixar o seu lugar, vir aqui à frente, você que levantou a sua mão. Isso, venham. É tempo de Deus para você. É o tempo do Senhor para você. Fique aqui de frente aqui para mim. Isso. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas e declaramos que o Senhor é Deus. Declaramos que a salvação está sobre essas pessoas. Nós declaramos, ó Deus, que sobre elas não vale nenhum encantamento, nenhuma magia. Declaramos a salvação, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com elas e que elas possam saber que nada pode separá-las do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós declaramos que, ó Deus, não há mais condenação sobre elas, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O passo que elas dão em direção à sua graça, não a uma religião, mas a Jesus, que é o autor e consumador da fé, é o autor da salvação, e é o que permite também que elas andem em santificação, caminhando com intimidade com o Senhor, sendo discípulas de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Olha, vocês são preciosas. Eu olho assim para vocês, lembro da minha vez, que eu levantei minha mão e fui à frente. Eu não queria outra coisa senão correr e abraçar Jesus. Foi tão bom, mas tem sido tão bom, porque todo dia nós escolhemos Jesus, não é verdade? E o mais lindo, depois da salvação e depois de saber que Ele nos acolhe, é saber que somos acolhidos na família dEle também, que não é ligada por carne e sangue. A nossa família de ligação consanguínea, ela é bênção, mas existe outra bênção que é a família espiritual, e uma parte dela está aqui. Eu queria que vocês também pudessem receber o carinho dessa família. A Bíblia diz que é melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta, e é assim que acontece na família espiritual. Por isso, eu vou contar até 3, gostaria que vocês se voltassem para trás para receber esse carinho, esse abraço da família, para que vocês caminhem juntos, amém? Nós caminhamos juntos. 1, 2, 3. Uma família, qualquer falsidade, vendo a verdade, expressando a volta do Senhor. Uma família, vendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sejam bem-vindas à família de Deus. Sejam bem-vindas à família de Deus. Aleluia. Nós vamos dar a bênção apostólica. Eu queria fazer um convite. No Iba News falou do culto fé. Nós estamos numa série de mensagens que fala do Dunamis, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E nós tivemos aí palavras abençoadas. Tivemos pastor Magela há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás o pastor Roberto. Na semana agora passada o pastor Douglas. E nós vamos fechar agora quinta-feira com o pastor Ricardo, viu? Então, eu quero te convidar a estar comigo aqui quinta-feira. Vai ser um tempo de Deus, de unção. E eu quero fazer esse convite em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.